Fala pessoal, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nesse sabadão, 11 de março, grade recheadíssima de jogos, né? Então, como de praxe aí, 10 jogos para vocês. Então, vamos trazer a nossa análise, nossos palpites e os cenários para o trade. Então, tá aí meu amigo Thiago Donelis. Como é que tá aí, Donelis? Tudo certo, já deixar aquele abração para todo mundo que está nos acompanhando, deixar um abração para o Di também. E pedir, como de praxe, né? O pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal quem não é inscrito e ativando o sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo aí dos guri. Os vídeos são diários, né? Então, todos os dias, às 4 horas aí, sai um videozinho novo aí para vocês. Então, sem muita enrolação, gurizada, que são muitos jogos. Bora para os jogos. Vamos começar aqui com Bournemouth e Liverpool, né? O safadinho Liverpool. Tive aqui o histórico de confrontos. O Liverpool venceu as três, inclusive aqui no primeiro turno tocou apenas 9-0, né? Loucura. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Bournemouth uma race horrível, né? Apenas uma vitória, 2 empates, 7 derrotas. Já o Liverpool, uma campanha bem oscilante essa temporada, né? Tá difícil confiar no Liverpool, né? Mas parece aí que tá melhorando, né? Vem de uma goleada de 7-0 sobre o United. Cara, que passeio que ele deu no United aqui no segundo tempo. E então, cara, isso aí com certeza aí dá uma moral para a equipe aí, né? Todo mundo fez gol ali, então o pessoal aí dá uma lavada na égua aí. E vamos ver se o Liverpool aí consegue encaixar o time, né? Tem um jogo duríssimo aí na sequência aqui contra o Real Madrid. Tomou 5-2 em casa, então vai ser jogão também, né? Não dá para dizer que o Liverpool tá morto. Vai ser difícil, né, para a equipe do Liverpool, mas, cara, jogo duríssimo aqui contra o Madrid na sequência, né? Então a gente vê que é uma race com 3 derrotas, 2 empates, 5 vitórias, uma race mediana aí da equipe do Liverpool. Na tabela, a gente vê que o Liverpool estava bem mal, já está aqui numa briga por uma Champions League, né? Tá colado já no Tottenham aqui. Então, cara, vencendo essa partida, já pode até ultrapassar a equipe do Tottenham, já entrar na zona de classificação nessa rodada mesmo, né? Dependendo do resultado do Tottenham. E o Bournemouth, cara, lanterninha, situação bem difícil, né? Faz uma campanha muito fraca. Então, cara, tem que tentar pontuar aqui um empate aqui já seria ótimo, né? Consegue aqui encostar aqui no Leeds e no Everton. Mas, cara, complicado, né? Complicado a situação do Bournemouth, muito mal no campeonato. E vai pegar uma equipe muito qualificada, que é a equipe do Liverpool, né? Mesmo tendo essa campanha bem fraca como visitante, o Liverpool, né? Apenas 3 vitórias na competição. Muito difícil isso acontecer, né? Se for lembrar, nas temporadas anteriores aí, o Liverpool sempre passando o carro, né? E o Bournemouth também tem 3 vitórias como mandante. Então, se for olhar aqui, parece ter um confronto equilibrado, né? Mas, cara, mesmo com esse jogo duro do Liverpool na próxima rodada, mesmo que ele dê uma rodada do elenco, que, cara, sinceramente eu não acredito, porque o Klopp quer muito também pegar essa vaga aí para a próxima Champions, né? Ninguém quer ficar de fora, então ele tem que dar atenção sim para a Premier League, e porque ele sabe que a situação está bem complicada ali na Champions League, né? Tem que reverter um placar muito elástico e ainda fora de casa, né? Então tem que dar foco sim na Premier League. Mais dados das duas equipes. O Bournemouth concedeu em 9 das últimas 10, não ganhou em 9 das últimas 10, over 1,5 em 8 das últimas 10 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Liverpool, under 13,5 em 8 das últimas 10 e ambas marcam não em 8. A gente vê aqui a média de gols, 3 para cada equipe, né? Então são duas equipes over, uma média bem interessante de gols. Mas a gente for ver aqui gols feitos, o Bournemouth tem menos de um gol feito por jogo e o Liverpool quase 2. E já a média de gols sofridos é de 2 aqui do Bournemouth e do City um pouquinho mais de 1. Então aqui já temos o primeiro match do dia aqui, né? Ficar atento com a fraca defesa do Bournemouth e um ataque, mesmo que o Liverpool venha fazer essa campanha fraca fora de casa, é um ataque bom, um ataque forte.
e vem fazendo seus gols. A gente vê aqui que o 0,5 HT é 80% e 72%, bem interessante, e o 1,5 também muito interessante, 80% e 76%. Já o 2,5 ficaria até um pouco bom pelo lado do Liverpool aqui, mas pelo lado do Bournemouth muito baixo. O under 3,5 também vem fortinho, então, cara, para esse jogo aí buscaria no máximo 2 ou 3 gols, mais que isso fica um pouco esticado, né? Buscaria mais gols pelo lado do Liverpool, né? Se quiser buscar 2 gols da equipe do Liverpool, também é interessante para esse confronto. Para o trade, pessoal, cara, mesmo com essa campanha fraca, como se tem antes do Liverpool, parece que os últimos jogos a equipe tá melhorando, né? Tá conseguindo encaixar e vai pegar simplesmente o lanterna do campeonato. Então, cara, modzinha de 1,46 é o que eu venho buscar, é esse back, a equipe do Liverpool nesse jogo. Se der padrão, eu vou estar ali para tentar pegar esse gol no primeiro tempo. Já minha entrada pré, pessoal, eu fiz aqui um criar aposta, né? Tentei fazer uma aposta mais segura, né? Então eu peguei um dupla chance para a equipe do Liverpool, um 0,5 HT, né? Um golzinho no primeiro tempo e um mais de 1,5 gols no jogo, oddzinha de 1,57. Deu uma caidinha quando a gente estava montando, deu 1,60. Mas essa vai ser a minha entrada pré e o meu placar para esse jogo 3-0 para o Liverpool. Tá, então, a análise do Dornelles para esse jogo aí do Bournemouth e Liverpool. Vamos agora para o jogo do Real Madrid e Espanhol. Quem vai analisar para nós também é o Dornelles. Está contigo aí, Dornelles. Vamos lá, joguinho pela La Liga. A gente vê o histórico de confrontos, 4 vitórias para o Madrid e uma para o Espanhol. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Madrid vindo uma race bem boa, e daí acabou que nos últimos 3 jogos aí empatou com o Atlético de Madrid, perdeu aqui na Copa do Rei pro Barcelona, e outro empatezinho aqui com o Betis, né? Então vem de 3 resultados não tão interessantes aí do Madrid, né? Depois dessa bela vitória que ele teve sobre o Liverpool fora de casa, acabou aí que não conseguiu mais vencer. Já o Espanhol aqui com uma race bem mediana aqui, né? 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. Estão vem fazendo uma campanha bem oscilante aqui a equipe do Espanhol. Né? A gente vê que o Barcelona é o vice-líder do campeonato, né? No momento está 9 pontos atrás do Barcelona. Então, cara, o Madrid aí precisa ganhar para tentar encostar no Barça aí, né? Se o Barça tropeçar aí, ele tentar diminuir essa distância. A gente sabe que é difícil, né? O Barcelona vem muito bem aqui na La Liga, né? Ainda mais que o Barcelona agora tá fora da Europa League, então vai ser foco só na La Liga aqui. Também, claro, foco na Copa do Rei ali, que também enfrenta o Madrid. Então, cara, tá aberto o campeonato, né? Não é fácil, mas ainda dá para tentar buscar o Barcelona. E, cara, então tem que pontuar, não adianta, tem que vencer. Quando pega uma equipe aí meio de tabela para baixo, que é como a equipe do Espanhol, uma equipe bem fraca, né? Cara, tem que vencer. Não tem que inventar aqui a equipe do Madrid. A gente vê aqui a race do Madrid em casa, não perdeu ainda, né? Mas tem alguns empates, né? Tem alguns empates. A gente vê aqui que, cara, geralmente a gente tem 2 gols na partida, né? E apenas um jogo tivemos mais de 4 gols, né? Então, o Madrid, apesar de a gente sempre rolar pelo menos 2 golzinhos, né? Só em um jogo que não tivemos 2 gols. Difícil ter muitos gols, né? Então fica geralmente nessa média aí de 2, 3 gols por jogo. Já a equipe do Espanhol aí tem 3 vitórias como visitante, 4 derrotas e muitos empates também, né? Uma equipe que empata muito fora de casa. Então não é uma campanha tão ruim para a equipe do Espanhol como visitante, né? Se a gente for parar para pensar em 4 vitórias, 4 derrotas apenas, mas também vence poucos jogos, né? Mais dados das duas equipes. O Madrid não perdeu em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, né? Então, como eu falei, ele tem um ataque interessante, o Madrid. Under 2,5 nas últimas 3, né? Então vem de 3 jogos under a equipe do Madrid.
Já o Espanhol marcou nas últimas 7, concedeu em 8, concedeu no primeiro tempo em 8, então um dado interessante aqui para quem for buscar esse back, a equipe do Madrid, né? O Espanhol vem levando gols no primeiro tempo. Over 0,5 em 9 dos últimos 10, né? 0,5 fortíssimo nesse confronto. E ambas marcam sim em 7, né? Ambos marcam também quente. A gente vê aqui a média de gols do Madrid, 2,82, do Espanhol 2,50, bem na média, né? Madrid, uma equipe um pouco over, justamente pelo seu ataque que é muito forte, né? Mais de 2 gols marcados, menos de um gol sofrido. Já o Espanhol aí com média de gols feitos e sofridos quase iguais, né? Então, uma equipe que faz e leva quase a mesma quantidade de gols. 0,5 HT, 64% para o Madrid, 58% para o Espanhol, 1,5% interessantíssimo, né? 91% para o Madrid, 75% para o Espanhol. É o índice mais forte aqui nessa partida, seria buscar esse 1,5 gols. O over 2,5 já fica bem baixo, né? 55 e 50, já não acho tão interessante. Under 3,5 já começa a esquentar um pouco mais, né? Então, aí quem for buscar um under, eu aconselharia buscar até esse 13,5 tá bom, mas um 4,5 também. Até porque o Madrid tem essa partida importante na volta aí, né? Que é o jogo contra o Liverpool. Apesar de ter uma larga vantagem, com certeza aí os jogadores não vão querer dar o máximo, assim, né? Nesse jogo. Para o trade, pessoal. Aqui eu não vejo outro cenário a não ser buscar também um back à equipe do Madrid. Tá por volta de 1,30, é uma odd esmagada, mas o Madrid é um excelente mandante, né? E o Espanhol faz uma campanha bem fraca no campeonato, né? E como a gente viu ali, vem sofrendo gols no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, cara, tem tudo para sair esse golzinho do Madrid no primeiro tempo e a gente ser agraciado com esse gol no back aqui ao Madrid no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui, como a gente viu ali que o Madrid não perdeu ainda em casa, né? Mas tem alguns empates. O Espanhol tem muitos empates, né? Como visitante. Vamos pegar esse dupla chance também, justamente porque o Madrid tem um confronto contra o Liverpool da Champions League, né? Então vamos um pouco mais na cautela, pegar um dupla chance, o mais de 0,5 gols no jogo, né? Então, cara, para sair pelo menos um golzinho na partida nesse confronto e um menos de 4,5 gols, que a gente viu que o under também vem bem forte, né? Nos jogos das duas equipes. E para dar um up na odd, gurizada, vamos pegar aqui um mais de 13,5 cartões. Eu dei uma olhada no histórico dos últimos 10 jogos. Apenas em um não bateu essa linha dos confrontos diretos aqui das duas equipes. Então, geralmente, confrontos com muitos cartões, né? E na própria La Liga, aí, a média de cartões das duas equipes também está bem alta. Então, cara, acho uma linha bem interessante para se trabalhar. Oddzinha de 1,78. E o meu placar para esse jogo, 2-0 Madrid. Tá, então, 2-0 Madrid é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a Bundesliga, jogo do Hertha, Berlim e Mainz, válido pela 24ª rodada da Bundesliga. Nos últimos 3 anos a gente vê que o Mainz leva vantagem, né? 4 vitórias e 3 empates, né? Que a gente vê apenas um 0-0, de restante aí todos os jogos movimentados, né? Então a gente vê aqui que o Hertha, pegar aqui os 8 jogos, né? Oficiais, desde que começou o ano aí nessa retomada pós-Copa. Então aqui o Hertha tem 6 derrotas e apenas 2 vitórias, né? E jogos tudo com no mínimo 2 gols aí, como a gente gosta na Bundes. Já o Mainz, que nos últimos 10 jogos aí oficiais, tem aqui 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Apenas um jogo acabou 1-0, né? O restante aí todos os jogos movimentados. A gente vê que o Mainz é 7º colocado, então está um pouquinho distante aqui do pelotão da frente, né? 7 pontos aqui do 5º colocado, o Freiburg, e já o Hertha aqui lutando para não cair, né? 14º aqui, mas tem apenas 1 ponto a mais do que o Lanterna Bochum. Então essa briga aqui para o rebaixamento aqui vai estar boa até o final do campeonato, né? Então o Hertha jogando em casa não faz uma campanha muito boa, né? Não perde tanto, mas também não
consegue... Tá bem parelho, né? Porque a gente vai ver que é 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Então, campanha parelha demais. A gente vê que jogos movimentados. Apenas aqui 2 jogos não teve gol no HT, né? De restante, tudo teve no mínimo um gol no HT. E apenas 1-0 aqui contra o Dortmund lá no início do campeonato. Já o mais aqui fora de casa faz uma campanha também não tão boa, né? Tem 5 vitórias, 5 derrotas e um empate. Tem 2-1-0 e aqui 2 jogos não teve gol no HT, né? Um deles foi o jogo que acabou 1-0 aqui. Vamos para mais dados. O Hertha concedeu em 8, concedeu no primeiro tempo em 8 dos últimos 10. Over 1,5 nas últimas 10. Over 0,5 HT em 9. Já o mais aqui marcou primeiro nas últimas 5. Então, pô, a gente tem aqui um Hertha que concedeu no primeiro tempo em 8 e o mais que marcou primeiro nas últimas 5. Então, um dado interessante aí para, de repente, trabalhar um lay, a equipe do Hertha, ou até mesmo um back, a equipe do mais, né? O mais ganhou o primeiro tempo nas últimas 4. Então, mais um dado interessante para estar a favor do mais, né? Para quem for trabalhar no trade. Só concedeu em 8. Over 0,5 HT nas últimas 10 e over 1,5 em 9. Então, a gente tem aqui 2 times com média 3,13 cravado. O Hertha tem 1,22 feitos para 1,91 sofridos. Já o mais 1,65 feitos para 1,48 sofridos. O 0,5 HT 78 Hertha, 87 mais. 1,5 acima de 80%, né? 87, 83. O 2,5 cai um pouquinho ali na casa de 60%. O under 3,5, 57, 70. Ambos marcam 61% cravado para as duas equipes. Vamos para as odds. Então, temos aqui tá meio parelho, né? Um favoritismo aí para o mais jogando fora de casa. Pelo Hertha tá mal nessa temporada, né? Mas, cara, o match odds aqui é complicado, apesar de nos números a gente ver que é favorável trabalhar um lay a equipe do Hertha, né? Então, se der padrão aí, tentar trabalhar esse lay, né? Mas o que me agrada é buscar no mínimo aí 2 gols no jogo aí no ao vivo também, tá? Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui, ó, sequinho, um 0,5 HT, ou ver 1,5 gols no jogo. Pô, já tá me dando uma odd de 1,60 aqui no pré-live, casando só esse 0,5,5. Então, para mim, tem muito valor. E o meu palpite, meu placar, 2-1 para o mais. Perfeito. Então tá aí a análise do Dino. Esse jogo aí tem tudo para bater. Eu achei bem interessante mesmo essa entrada. Vamos agora seguir, né? Vamos para outro joguinho da Bundes, só que aqui é a Bundesliga. Bayern de Munique contra o Augsburg. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos: 2 vitórias para o Augsburg e 5 vitórias para o Bayern e um empatezinho. A gente vê a race das duas equipes. O Bayern com uma race bem interessante, né? 7 vitórias, 1 derrota aqui que teve jogador expulso e tal. Acabou perdendo esse joguinho e 2 empatezinhos, né? Já o Augsburg com uma race aqui com 4 vitórias e 6 derrotas, né? Não gosta de empatar. Ou ganha ou perde. Bravo. A gente vê aqui que o Bayern conseguiu a classificação sobre o PSG, né? De forma muito tranquila, né? PSG que no primeiro jogo teve o desfalque do Mbappé, depois o Mbappé entrou, e agora na volta teve o desfalque do Neymar. E, cara, complicado. O meio campo do PSG é muito fraco, né? O Bayern brincou no jogo, ele dominou o jogo todo. A gente vê que a classificação, o Bayern é o líder, né? Mas está com o Dortmund colado aqui. O Dortmund vem querendo, né? Vem querendo. Então o Union Berlin deu uma desgarrada aqui do pelotão da frente. Mas, cara, vem fazendo sim uma campanha muito boa e o Bayern tem que vencer por causa que o Dortmund, como eu falei, tá vindo brabo, né, mano? Já o Augsburg tá lá embaixo, né? Lá embaixo tá longe da zona de rebaixamento, mas tá longe de tudo aqui, né? Então não tem muito que inventar aqui no campeonato. O Augsburg é tentar ir pontuando para ficar realmente longe da zona de rebaixamento, assim, porque não pode almejar mais nada aqui, né? Tá muito longe de qualquer vaga para alguma coisa. Tem que só tentar se afastar da zona. A gente vê aqui o Bayern de Munique como mandante, uma campanha muito boa, né? Não tem nenhuma derrota o Bayern como mandante. E já o Augsburg, que até começou bem como visitante, né? Dos 4 primeiros jogos, venceu 3.
Mas agora já emendou uma sequência horrível aqui, né? Dos últimos 7 jogos, perdeu 6 e empatou 1, né? Então, campanha bem fraca como visitante da equipe do Augsburg. Vamos para mais dados das duas equipes. O Bayern marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. Então a gente sabe aí que o ataque do Bayern é forte. Over 1,5 em 9 das últimas 10 e o 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Augsburg tem apenas que marcou em 8 das últimas 10. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes muito alta, né? 3,82 do Bayern, 3,55 do Augsburg. A diferença é que o Bayern tem uma média de gols feitos de 3,09, menos de um gol sofrido. Já o Augsburg, 1,45 de gols feitos e 2,09 de gols sofridos. Então aqui, cara, tem tudo aí pro Bayern cravar aí uns 2 ou 3 gols nesse jogo, né? Nessa fraca defesa do Augsburg. O Bayern, 100% no HT, 100% no e-mail. Já o Augsburg, isso aqui o Bayern como mandante, né? E já o Augsburg aqui como visitante, 82%, o 0,5 e o e-mail também, 82%. Então, cara, tem tudo para ter um golzinho no primeiro tempo. Esse o e-mail no jogo fortíssimo. Esse 2,5 muito quente também, né? 64, 73. Então a gente vê aqui que é muito interessante aqui buscar também gols nesse jogo, né? 2,5 gols aqui, bem forte. Genial. Já para o trade, gurizada. Para o trade aqui, odd do Bayern 1,15. O que eu vou te dizer? Complicado, né? A gente vê aqui que o 2,5 está 1,24. E aí, prefere buscar 2,5 ou tentar pegar um back ao Bayern aqui com uma odd batendo, quando bater aqui 1,20, 1,20 e poucos. Eu prefiro buscar aqui o back, a equipe do Bayern, né? Então, se ele não abrir o placar muito cedo aí, ali daí com uns 20 minutos aqui, essa odd vai bater 1,20, 1,22. Aí eu vou me expor, sim, se o padrão de back tiver forte. E, cara, com certeza vai estar. O Bayern está vindo muito bem e está realmente engolindo seus adversários. Já minha entrada pré, pessoal, eu fiz aqui criar aposta que é uma múltipla, né? Mas, cara, tava complicado aí pegar valor aqui, porque tava tudo muito esmagado, né? Muito esmagado a favor do Bayern. Então eu fiz aqui esse criar aposta com resultado final para o Bayern vencer a partida. Um golzinho no primeiro tempo do Bayern, mais de 1,5 gols no jogo. E para o Augsburg, um handicap mais 0,5 cartões aqui para o Augsburg. Então, se terminar mesma quantidade de cartões para as duas equipes, da Green, ou o Augsburg tiver mais cartões, né? Então, a ideia é essa. E o menos de 14,5 escanteios na partida. Então, cara, tudo isso aqui a gente analisou todo o histórico dos confrontos e entrou aí direto nos confrontos. Então, cara, criar aposta bem interessante. Cara, são 5 seleções, mas uma oddzinha muito boa de 1,78. E o meu placar para esse jogo, 4-0 para o Bayern. Tá, então 4-0 para o Brabo, né? Passou ali por cima do PSG na Champions League, não teve nem dó nem piedade. Então é o Brabo, não adianta. E a Bundesliga ainda está muito aberto, né? O campeonato, então o Bayern precisa vencer também, né? O pessoal tá chegando com tudo. Vamos continuar aqui na Bundes, Frankfurt e Stuttgart. Então, te vê que nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do Frankfurt, 3 empates, todos jogos movimentados e ambos marcam, né? Então, aquele jeito que a gente gosta, né? O Frankfurt vai jogar o segundo jogo agora da Champions na próxima semana, né? Contra a Napoli. Já perdeu em casa de 2-0, então vai ficar bem difícil, né? De reverter esse resultado. E Napoli que está fazendo uma excelente temporada, tanto no italiano quanto na Champions League, vem muito forte, né? Mas a gente vê aqui que nos últimos 10 jogos do Frankfurt,
quatro vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Stuttgart aqui, nos últimos 9, né, oficiais, apenas 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogos movimentados aí com no mínimo 2 gols aí em todos os jogos das equipes. Então, o Frankfurt aqui tá um pouquinho distante, né? Mas, cara, ainda dá para acordar, né? Dá para acordar aí que começou agora o retorno, tá 10 pontos atrás do líder. E se não der para buscar liderança, dá para buscar uma vaga na Champions do ano que vem, né? Então, Frankfurt aí tem muito campeonato pela frente e ainda pode brigar por essa vaga na Champions. Já o Stuttgart aqui tá naquela situação, né? Lutando contra o rebaixamento, mesmo número de pontos que o Bochum, que é o último colocado. A gente vê aqui que o Frankfurt jogando em casa tem apenas 3 derrotas, né? E perdeu para o Bayern, para o Dortmund, e aqui um tropeço aqui para o Wolfsburg, né? Um empate e 7 vitórias. Já o Stuttgart aqui fora de casa, nada bem, né? Tem aqui 7 derrotas e 4 empates. Pelo lado do Stuttgart, jogos apenas não teve 2 gols e todos bateu o 0,5 HT, né? Só esse aqui que foi o 0-0 que não. E pelo lado do Frankfurt aqui, né? 2 jogos não foram 0,5 HT e teve aqui apenas 1-0 aqui. Então, Bundes sendo Bundes aqui, né? Como sempre. Então, mais dados aqui, o Frankfurt marcou em 8, over 1,5 nas últimas 10, 0,5 HT em 9. O Stuttgart marcou em 8, concedeu em 9, não ganhou em 8, under 3,5 nas últimas 7. Então, por mais que tá rolando aqui, a gente vê até o dado de baixo que é over 2,5 nas últimas 4. Então, por mais que não está saindo mais de 4 gols, mas no mínimo aqui 2 gols e até 3 tem saído com frequência aqui nos jogos do Stuttgart. Então, média de gols aqui, o Frankfurt de 3,39, o Frankfurt 3,39, Stuttgart 2,96. Então, o Frankfurt quase 2 feitos por partida e 1,5 sofridos. Já o Stuttgart 1,20 feitos para 1,74 sofridos. 0,5 HT 83 e 87%, muito bons números. O over 1,5 também muito bom, 96 e 87. Já o 2,5 cai um pouco aqui, né? 65% de ambas as equipes. O under 3,5 também 65%. Ambos marcam 65 para o lado do Frankfurt e 70 do lado do Stuttgart. Vamos para as odds, pessoal. Então temos aqui um Frankfurt a 1,88, Stuttgart a 4,5. Cara, dá para buscar esse back, a equipe do Frankfurt aí, mas com o pé atrás, né? Então, pode ser que poupe aí. Então, vamos levar para ao vivo. Tem esse jogo importantíssimo na semana que vem, que é confronto de volta da Champions League, né? Apesar de ser muito difícil. Aí tem que ver se vão poupar no campeonato alemão ou não. Mas dá para se tentar buscar esse back aqui. Mas, como de praxe, eu vou ficar de olho em gols. O 2,5 aqui está 1,88. 1,5 no ao vivo aí me agrada. Ou aquele 0,5 HT também, né? O 0,5 HT a gente vê que parte de 1,39 aqui no pré-live. Vamos para a minha entrada pré. Então, fiz aqui aquele criar aposta. Peguei um handicap europeu mais 2 para o Frankfurt. Então, por mais que eu acredite que o Frankfurt vença essa partida, como pode poupar ou até tirar o pé um pouco, né? No meio do jogo, visando o jogo da Champions League. Peguei aqui um handicap mais 2, que pode perder por até um gol de diferença. E aquele 0,5,5 que está entrando direto aí no jogo de ambas as equipes. Oddzinha de 1,70, cara. Muito valor para mim. E o meu palpite, meu placar, 2-1 Frankfurt. Perfeito, tá aí a análise do Di. Então vamos tocar ficha agora para Premier League. Leicester contra Chelsea, né, meu? Safadinho Chelsea. A gente vê aqui o histórico de confrontos: 4 vitórias do Chelsea, 2 vitórias do Leicester e 3 empates. A gente vê aqui a race das duas equipes. O Leicester tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já é o Chelsea com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? Chelsea que vinha uma sequência, cara, deprimente aqui, né? Uma sequência horrível. E daí conseguiu essa vitória aqui sobre o Leeds, né? A fraca equipe do Leeds.
E aqui jogando contra o Dortmund, cara, que vinha com uma race simplesmente de 10/10. Cara, amassou o Dortmund. Venceu por 2-0. Poderia até ter feito mais. Não dá para entender o Chelsea, sinceramente, cara. Cara, jogou muita bola aí e conseguiu aí a classificação aqui na Champions League, né? A gente vê aqui que o Chelsea é apenas o 10º colocado, né? Tá muito longe aqui, né? Para conseguir uma vaga para a Champions League aqui, né? 11 pontos atrás do primeiro time classificado. Então, a situação aqui pela Premier League ficou bem complicada para o Chelsea, né? Já o Leicester está aqui brigando para não cair, né? Tá 3 pontos na frente do último colocado, então tem muitas equipes aqui na briga, né? Tem que tentar pontuar para se afastar aí. Mas vem fazendo sim uma campanha muito fraca a equipe do Leicester. Cara, principalmente com o mandante aqui, é pior que ele, só o Southampton. Então, uma campanha bem abaixo mesmo. A gente vê aqui a race do Leicester jogando em casa. Apenas 3 vitórias, 3 empates e são 6 derrotas. O Chelsea tem uma campanha que é um pouquinho melhor, né? Porque tem um empate a mais, né? 3 vitórias, 4 empates e também 6 derrotas, né? Tem um jogo a mais aqui como visitante, no caso. Então, cara, vem de uma sequência bem ruim a equipe do Chelsea fora de casa, né? Mas, cara, conseguiu essa vitória na Champions. Com certeza a equipe tá precisando disso, né? De um up aí para pegar uma moral. Até não tava fazendo alguns jogos, não fazia jogos tão ruins, né? Mas não conseguia a vitória, né? O pessoal nervoso. Então, cara, é o adversário perfeito aí pro Chelsea fazer o crime aí e manter essa sequência que emendou 2 vitórias seguidas, né? Manter essa sequência contra a fraca equipe do Leicester. Vamos para mais dados das duas equipes. O Leicester concedeu nas últimas 6, concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. E o Chelsea, under 13,5 nas últimas 10. Não é novidade para ninguém, né? Que o Chelsea é bem under. Ambas marcam não nas últimas 5. Então, média de gols. O Leicester 2,42. O Chelsea 2,08. A média de gols feitos 1,25 do Leicester, 0,77 do Chelsea. Um ataque realmente está deixando a desejar, né? E já os gols sofridos 1,17 e 1,31. A gente vê que são duas equipes com uma média baixíssima aqui de gols marcados e sofridos, né? Então, não buscar gols aqui, sinceramente, pessoal, não acho nada interessante. A gente vê que, apesar das equipes serem under, esse gol no primeiro tempo é interessante, né? Tem um índice bem bom aqui para as duas equipes. Então, cara, não descarto buscar um gol no primeiro tempo. 1,5, cara, acho que no máximo aqui eu buscaria para esse jogo 2 gols. A gente vê o 1,5 para o Chelsea é bom, para o Leicester já não fica tão interessante. O 2,5 esquece, pessoal, muito baixo. O under 3,5 já vem bem forte aqui, né? Seria o índice mais interessante das duas equipes. Seria realmente esse under 3,5. Para o trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Cara, complicado, né? São duas equipes que não vêm no seu melhor momento, mas a equipe do Chelsea é muito mais qualificada, né? Conseguiu emendar essas 2 vitórias seguidas, conseguiu uma classificação na Champions League importantíssima, né? Importantíssima. Isso vai dar muita moral pro time. Então, cara, eu venho sim tentar buscar esse lei equipe do Leicester, né? Tem equipe, como eu falei, bem mais fraca. Então, acredito sim que o Chelsea consiga retomar aí o rumo das vitórias, né? Como foi em outras temporadas. Essa temporada realmente está bem abaixo. E conseguir essa vitória aí, mesmo jogando fora dos seus domínios, né? Então a minha ideia é buscar esse lay. Gols eu fico de fora, né? A gente viu ali que são duas equipes muito under. Então eu vou buscar somente esse lay no trade. Já a minha entrada pré, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu fiz um criar aposta, pegando um dupla chance para a equipe do Chelsea. Né? A gente viu que também tem muitos empates para as duas equipes, né? Um menos de 2 gols e meio no primeiro tempo, um menos de 4,5 gols no jogo e um mais de 2,5 escanteios para o Chelsea,
dei uma olhada ali no histórico dos jogos do Chelsea. Cara, nos últimos 10 jogos, bateu em todos os jogos, até linha mais alta, né? Até 13,5. Então o Chelsea, apesar de ser uma equipe under, tem uma média bem interessante de cantos. Então botei aqui para dar um upzinho na odd, uma oddzinha de 1,65 para essa nossa entrada pré. E o meu placar para esse jogo, 1-0 Chelsea. Tá, então, 1-0 Chelsea é a análise do Donelles. Vamos continuar na Premier League, jogo do Tottenham aí, que também é safadinho também, né? Tottenham e Nottingham Forest. Tottenham aí que foi eliminado da Champions League também, né? Joguinho 0-0 com o Milan aí. Pecado esse jogo ter acabado 0-0. Foi um bom jogo, o jogo que foi lá e cá, mas 0-0, o Milan tinha vencido na Itália, acabou se classificando aí com méritos também. Então, confronto aqui nos últimos 3 anos entre Tottenham e Nottingham Forest, uma vitória para cada lado, né? Te ver aqui que a race do Tottenham, 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Nottingham Forest aqui também numa race muito ruim, né? Apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Deixa eu ver aqui o Tottenham aqui, o timezinho para ambos marcam não, né? Olha aqui, ó. Apenas nos últimos 10 jogos, apenas um jogo foi ambos marcam sim. O Nottingham Forest aí também não é um time que costuma marcar, então um dado interessante aí também, já no início da análise aí para se buscar, de repente, ambos marcam não, né? Então a gente vê que o Tottenham, quarto colocado, né? Estão tentando consolidar aí uma vaga na Champions do ano que vem, né? Já pensando na Champions do ano que vem. Título muito longe, 18 pontos do Arsenal. Então é tentar cavar essa vaga aqui na Champions aí para a próxima temporada. O Nottingham Forest aqui, 5 pontos aqui, né? Acima do Bournemouth, do Southampton aqui. Então tentando se manter na primeira divisão nessa temporada, né? Então o Tottenham jogando em casa aqui até faz uma campanha boa, né? Se for ver aqui, tem 9 vitórias e 4 derrotas. Já o Nottingham Forest aqui, apenas uma vitória, 4 empates e 8 derrotas. Vamos para mais dados. O Tottenham under 3,5 nas últimas 6, ambos marcam não nas últimas 6. Nottingham Forest concedeu em 8, over 1,5 em 9, under 3,5 em 8. Então a gente tem aqui um Tottenham com uma média de 3,15, Nottingham Forest 2,56, Tottenham faz 1,77, sofre 1,38, Nottingham Forest faz 0,80 e sofre 1,76, 0,5 HT 69% de ambas as equipes, 1,5 81 Tottenham, 72 Nottingham Forest, o 2,5 baixíssimo, né? 50% do Tottenham, 36 Nottingham Forest. Já o under 3,5 na casa de 60% de ambas as equipes. Ambos marcam 50% Tottenham e 30%. Vamos para as odds aqui. Então temos um Tottenham aí a 1,47. Nottingham Forest a 8,6. Cara, por mais que o Tottenham aí tenha sido eliminado, precisa dar uma resposta para o seu torcedor, né? E a gente vê que em casa, na Premier League, vem fazendo bons jogos, e o Nottingham Forest aí fora de casa não é uma boa equipe, né? Então perde bastante. Então vamos tentar trabalhar um back a equipe do Tottenham neste primeiro tempo, né? No trade. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Tottenham para vencer em um under 6,5 cartões, tá pagando 1,70. Então vejo o Tottenham aí vencendo esse jogo aí, tem que mostrar uma reação e cavar a vaga para a Champions do ano que vem, né? Não pode vacilar contra a fraca equipe do Nottingham Forest. Tem que vencer. Tá pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-0 Tottenham. Perfeito. Então, tá aí a análise para esse baita jogo aí. Vamos seguir na Premier League. Vamos para o joguinho do Crystal Palace contra o Manchester City. Tá contigo, Di. Então, bora lá. Confronto nos últimos 3 anos, né? 4 vitórias do City, 2 empates e uma vitória do Crystal Palace. Então, Crystal Palace aqui numa race nos últimos 10 jogos, 100 vitórias, né? Tem 5 derrotas e 5 empates. Já o City aqui tem 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates, né?
City que no primeiro jogo contra o Leipzig empatou na Champions League. Agora, no meio da semana, vai ter o jogo de volta em casa, né? Mas, a gente vê na tabela aqui, o City é segundo colocado, 5 pontos atrás do Arsenal. Não pode vacilar também na Premier League, né? Então, tem a Champions, que é uma obsessão também pelos lados lá de Manchester. Mas, cara, também tá na briga aqui, não vai abrir mão da Champions, da Premier League e vai pegar aí a equipe do Crystal Palace. Então, o City aí tem que vencer esse jogo. O Crystal Palace não atravessa um bom momento, né? Até jogando em casa, não fazia um mau campeonato, né? Mas se pegar aqui os últimos 6 jogos, tem 2 derrotas e 4 empates jogando em casa, né? Já o City jogando fora de casa faz uma campanha mediana para boa, né? Se for ver aqui, tem 7 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Vamos para mais dados. Crystal Palace não ganhou nas últimas 10, concedeu em 8, under 3,5 nas últimas 9. O City marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 7. 0,5 HT nas últimas 8 e over 1,5 nas últimas 7. Então a gente tem aqui o Crystal Palace, média de 2,12, o City 3,50. 0,84 de gols feitos para o Crystal Palace, 1,28 sofridos. Já o City, 2,54 feitos para 0,96 sofridos. 0,5 HT, 60 Crystal Palace, 80 City, 1,5 68 e 85. Já o 2,5 do Crystal Palace, 40%, do City 65%. O under aqui do Crystal Palace 88, do City 54. Ambos marcam 48 e 58%. Vamos para as odds. Então, temos um City aqui a 1,40. Então, cara, eu vejo uma odd boa aqui para trabalhar esse back, a equipe do City aí, né? Vai pegar um Crystal Palace aí que nos últimos 10 jogos não venceu, né? Tá certo que empatou 5 e perdeu 5, mas, cara, o City aí não pode bobear, né, na Premier League. Por mais que tenha esse jogo dificílimo aí de volta da Champions, não pode abrir mão da Premier League, né? Então, venho trabalhar no trade, um back a equipe do City aqui, 1,40, e acho uma excelente odd aí para se trabalhar, por mais o City jogando fora de casa. É uma equipe muito superior do que a do Crystal Palace, né? Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um criar aposta, peguei um dupla chance para o City, um 0,5 HT e over 1,5 gols no jogo. Então, né, não precisa ser do City esses dados, né? O City só não precisa perder, sai um golzinho no primeiro tempo, 2 no jogo, 1,62. Para mim tem muito valor aqui essa entrada. E meu palpite, 3-1 City. Perfeito, perfeito. Então agora vamos para a Bundesliga, né? Schalke 04 contra Borussia Dortmund. Quem vai analisar é o Di. Tá contigo. Vamos lá então, jogo do Borussia aí que perdeu, né, para o Chelsea, aí, o Borussia que vinha numa campanha muito boa, né, desde do pós-Copa, de 10 jogos, 10 vitórias, e nesse jogo decisivo aqui, acabou perdendo para o Chelsea de 2-0, foi eliminado da Champions, né. Então, confronto nos últimos 3 anos do Borussia e do Schalke, 4 vitórias do Borussia, né, e um empate, e aqui a race do Schalke, né, então, nos últimos 8 jogos aqui, jogos oficiais, 2 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Já o Borussia aqui, né, 9 vitórias e apenas uma derrota aí na hora, no jogo decisivo. Então, o Borussia aqui, segundo colocado, mesmo número de pontos do Bayern, o que sobrou para o Borussia aí foi a Bundes. Então, cara, o Borussia, foco total agora na Bundesliga, né? Então, vai vir forte aí essa briga que vai pegar fogo. Tem o Union Berlin, o Leipzig aqui um pouquinho mais para trás, né? O Freiburg também. Então, cara, vai ficar boa essa briga da Bundes aqui. E o Borussia vai vir forte, né? Vai ter só a Bundesliga. Então, jogando em casa aqui, o Schalke não faz uma campanha nada legal, né? O Schalke que é 17º, né? Então, lutando aí para não cair para a Bundes 2. Já o Schalke aqui jogando em casa, então, tem apenas 3 vitórias, tem 3 empates e 6 derrotas. Já o Borussia aqui jogando fora de casa, 7 vitórias e 5 derrotas. Vamos para mais dados. O Schalke não perdeu nas últimas 6, under 3,5 nas últimas 6, ambos marcam não em 8. O Borussia marcou primeiro em 9, marcou em 9, over 1,5 em 8, under 3,5 em 8. Então, esse dado aqui do Borussia marcar primeiro em 9
só não marcou primeiro nesse jogo aí contra o Chelsea, que perdeu de 2-0, né? Então é um dado interessante aí para trabalhar aí a favor do Borussia, né? Então a gente tem média de gols aqui do Schalke 2,61, do Borussia 3,26, o Schalke 0,78 feitos para 1,83 sofridos, já o Borussia 2,04 feitos para 1,22 sofridos. 0,5 HT do Schalke 65, do Borussia 91, 1,5 70 e 78, o 2,5 52 e 61, o under 3,5 70 e 61, ambos marcam aqui na casa dos 40%. Vamos para as odds. Temos um Borussia aqui a 1,76, Schalke a 5. Então, ficar de olho, né? Como o Borussia agora vai ter só a Bundesliga aí, então pode ser que foco total, dá para tentar trabalhar esse back, a equipe do Borussia aí, se começar, como vem começando os jogos do campeonato alemão, né? Na Bundesliga aí, se começar forte, dá para trabalhar esse back aí, a equipe do Borussia. Ou também pegar aquele 2 golzinhos no jogo, né? No ao vivo é interessante também, né? A gente vê que o 2,5 aqui está partindo de 1,75, então tá um pouquinho esmagado, o mercado também prevê um jogo over, então levar para o live aí e ver como é que vai estar esse jogo. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance pro Borussia, 0,5 HT em meio gols no jogo, né? Aquele nosso padrão da Bundes, e meu palpite, meu placar, 2-1 Borussia. Perfeito. Tá aí a análise do dia para o nosso penúltimo jogo, né? Então vamos agora para o Campeonato Paulista, Palmeiras e São Bernardo pelas quartas de finais aqui do Paulistão, né? A gente vê aqui o histórico de confrontos. O joguinho foi 1-1 e aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que a race do Palmeiras muito boa, né? 8 vitórias, 2 empates. E já aqui a race do São Bernardo também muito interessante, com 7 vitórias e 3 derrotas, né? Cara, a gente vê aqui que o São Bernardo acabou sendo eliminado aqui da Copa do Brasil para o Náutico, né? E daí na sequência aqui já perdeu pro Água Santa. E agora vai pegar aí nas quartas de finais simplesmente o Palmeiras, né? Então complicou agora, é a hora de separar aí os homens das criancinhas, né? Então vamos para mais dados das duas equipes. Palmeiras não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 das últimas 10, over 1,5 em 8. Já o São Bernardo marcou em 8, ambas marcam não nas últimas 4 e under 13,5 em 8 das últimas 10. A gente vê aqui que nos últimos 10 jogos, o Palmeiras jogando em casa tem uma média de gols interessante aqui, né? 2,60 de gols feitos e uma média de um gol sofrido, né? Média bem alta de 3,60. E já o São Bernardo com uma média de 2 e também um gol sofrido, fechando uma média de 3. Então, uma média alta para as duas equipes de gols marcados, né, nos últimos 10 jogos. A gente vê que o 0,5 HT 100% para o Palmeiras e para o São Bernardo 80%, 1,5 bem interessante também. Já o 2,5 já começa a ficar uns índices um pouco mais baixos, né? Então, eu ficaria de olho aqui, pelo menos para 2 gols nesse jogo, né? Mais que isso, já acho um pouquinho desconfortável, né? Porque o Palmeiras a gente sabe que não é uma equipe de muitos gols, né? Nem jogando em casa, faz ali o necessário para vencer e bota a vitória embaixo do braço ali, e era isso, né? A gente vê que o under 13,5 também índices bons, né? 60% para as duas equipes. Então, como eu falei, conselharia buscar pelo menos 2 golzinhos, mais que isso já não acho tão interessante. Para o trade, pessoal, não está aberto ainda o mercado de match odds na bolsa de aposta, né? Então vamos olhar aqui pela Betano mesmo. A gente vê que está 1,25 para o Palmeiras, né? Vai estar aí perto de 1,30 aí no bolsa de aposta. Então, cara, não tem muito o que inventar, né? Apesar do São Bernardo vir com uma campanha muito boa, né? Agora aí o Palmeiras vai vir muito quente aí, jogando em casa. A gente sabe a pressão que é. Né? O Palmeiras como mandante é muito forte. Então, cara, tentar buscar sim esse back, a equipe do Palmeiras no primeiro tempo aí, né?
É o que eu venho buscar no trade, não vou inventar moda, não vou buscar mercado de gols e nem nada diferente disso, né? Se o Palmeiras não tiver um padrão de back, né, não tiver amassando aí, realmente massacrando, porque essa odd tem que estar um amasso, eu simplesmente fico de fora e fico só assistindo a partida. E a minha entrada pré, eu fiz aqui um criar aposta, peguei a vitória do Palmeiras, um golzinho no primeiro tempo, que a gente viu ali que nos últimos 10 jogos tá vindo muito quente, né? Palmeiras é 100% nos últimos 10 jogos em casa. Então, buscar esse gol no primeiro tempo e um under 5,5, que também ali no histórico ali, a gente vê que não muito difícil a gente ter pelo menos 4 gols no jogo, né? Então, mais de 5,5, então nem se fala, né? Então, só tivemos aquele jogo louco lá da final da Supercopa, né? Que o Palmeiras ganhou de 4-3 do Flamengo. E tirando aquele jogo ali, os jogos, tudo com não muitos gols, né? Da equipe do Palmeiras. Oddzinha 1,78 e o meu placar para esse jogo 2-0 Porco. Tá, então 2-0 Palmeiras é o placar do Dornelles. Fechou, galera? Então, sabadão é isso, né? Pô, 50 minutos de vídeo aí, 10 jogos, pá, analisado da cabeça aos pés aí para vocês. Então, cara, dá essa moral para nós aí. Não esquece de deixar aquele like, senta o dedo no like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho, nos dá essa força aí para a gente alcançar mais gente aí no YouTube aí cada vez mais. Fechou? Vamos com a nossa dica top de hoje. É o brabo, é o City dupla chance, 0,5 HT e 1,5 gols. Então o City aí não pode vacilar na Premier League, né? Senão, ó, o Arsenal, ó, dispara e não pega mais, né? Não E pega daí mais. o City é aquela coisa na Champions também, é que nem o PSG, né? Não gosta, só gosta de ameaçar. Então pode ficar sem nenhum título na temporada aí, então não pode vacilar na Premier. E é a nossa dica top. Valeu, gurizada, grande abraço, bom sabadão a todos.